Um breve seminário sobre sensores de ondas. Esse trabalho fala sobre sensores de onda, mas primeiramente a gente precisa definir o que é um sensor. Um sensor é uma parte de um sistema de automação, que é um sistema que visa automatizar um processo. O sensor ele é a primeira parte desse processo de automação, porque ele entra em contato diretamente com a grandeza que você está querendo medir. Quando o sensor entra em contato com a grandeza física que ele está tentando medir, alguma propriedade física dele muda. Essa propriedade física é um indicador da alteração daquela grandeza que eu estou tentando medir. Por exemplo, no sensor capacitivo, que a gente vai falar mais para frente, quando eu aumento a pressão, as placas do capacitor se aproximam devido à pressão. Ou seja, quanto mais próximas, mais significa que eu tenho uma pressão alta ali. Ou seja, quanto mais próximas, maior a pressão. É assim que funciona um sensor, sempre baseado num parâmetro físico. Em seguida, a gente tem o transmissor, que interpreta essa variação da propriedade física do sensor e transforma aquilo num valor da propriedade. Para o caso do sensor capacitivo, ele vai pegar a capacitância do capacitor, que depende da distância entre as placas, e interpretar aquilo como uma medida de pressão. E aí ele vai transformar isso num sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai para o controlador. O controlador é onde é armazenada a lógica do processo. É onde é definido o que vai acontecer quando a variável atingir um certo valor, por exemplo. O controlador ele recebe os valores das variáveis dos transmissores e manda ordens para os atuadores. O atuador é algo que vai agir no processo dependendo da ordem do controlador. Ou seja, esse ciclo que nós vemos no slide, o sensor faz parte dele. E ele funciona num sistema de feedback. Por exemplo, se você tem um tanque de água de uma caldeira, vamos supor, o sensor detecta um nível, sente um nível mais baixo de água, manda essa mensagem para o transmissor, ele transmite para o controlador vai receber essa mensagem, ele vai decidir se esse nível é baixo o suficiente para tomar alguma atitude ou não. Então ele manda uma mensagem para o atuador vai abrir o registro, a água vai entrar no tanque, ocorre então um processo de entrada de água no tanque, o sensor vai sentir que o nível da água aumentou e vai parar, mandar o controlador parar a entrada de água, ou seja, é um sistema de feedback. Mas como funcionam esses sensores? Bom, quando eu estou falando de sensores de nível, sensores baseados em propriedades elétricas. Ou seja, eu tenho a variável do processo mudando, variando, e o que vai mudar no sensor vai ser uma propriedade elétrica. Os dois principais tipos de sensores que a gente tem são os capacitivos e os resistivos. No sensor capacitivo, o que vai mudar vai ser a capacitância do sensor. E no resistivo, o que vai mudar vai ser a resistência, como o próprio nome já diz. Ou seja, na prática acontece o seguinte: essas hastes do sensor, na verdade, o que elas medem é o nível da água. E o nível da água, a medida do nível da água vem da variação da propriedade elétrica. Se essa água cobre totalmente as duas hastes, a condutividade elétrica aumenta e o sensor percebe isso. Ou, no caso, o sensor capacitivo, a permeabilidade elétrica entre as armaduras varia muito a capacitância desse dispositivo. E aí, quando você combina o input de dados do sensor com um software de computador, ele consegue plotar os vários níveis de água ao longo do tempo e assim fazer um espectro de ondas, medindo a amplitude das ondas. Você recebe um gráfico de ondas que ele consegue medir a amplitude e o espectro destas. No final das contas, o resultado é um sistema que oferece altíssima precisão dinâmica em um extenso leque de amplitudes e frequências de onda. Com isso, é possível conhecer com exatidão o padrão e o espectro de ondas naquela determinada situação do corpo de água. Bom, basicamente, os sensores podem ser divididos em dois grupos. O grupo de sensores resistivos e os resistores capacitivos. O primeiro sensor é o resistivo, que ele parte do princípio da variação da resistência elétrica entre dois fios, entre duas hastes, de acordo com a porção dessa submersa. Ou seja, se uma parte está submersa, essa pequena parte submersa em água vai ter uma alteração da condutividade elétrica. E a alteração da condutividade elétrica vai permitir o computador calcular o nível da água no reservatório ou no corpo de água
e assim plotar ele no tempo, gerando um diagrama e um espectro de ondas. Já o segundo sensor é o sensor capacitivo. Ele funciona exatamente da mesma maneira. No entanto, a diferença é que, em vez de duas hastes, são duas armaduras. Ele funciona baseando no princípio de variação da capacitância do meio, porque a água, ou o líquido que é aferido ao nível, ele varia a permeabilidade elétrica entre as duas armaduras. E isso varia a capacitância do capacitor. E aí, novamente, o computador vai usar essa variação de parâmetro elétrico para plotando isso no tempo e devolvendo um espectro de ondas. O sensor capacitivo ele tem uma maior precisão e uma maior velocidade de resposta, mas ele é muito mais caro. Já o sensor resistivo ele é mais simples e é mais barato. Já nas aplicações aquáticas, geralmente navais ou fluviais, marítimas ou fluviais, o sensor resistível é usado pelo seu menor custo e melhor adaptação à água. O sensor capacitivo é mais usado geralmente para aferir níveis de óleo, mas também pode ser usado para água normalmente. Aqui nós temos um esquema de como funciona o sensor resistivo. Você pode ver que tem uma linha d'água e a porção que está por baixo da linha d'água, ela tem alterado muito a sua resistência entre os dois fios, tá? A condutividade. E aí esse dado é voltado para o computador e o computador vai enviar isso e plotar no tempo para gerar o gráfico que a gente quer. Aqui nós podemos ver nesse slide um pouco da teoria por trás do cálculo. Ele vai usar a permeabilidade elétrica do meio para calcular o nível da água. Feito o cálculo da resistência de cada trecho do submerso e do não submerso na água, é a hora de fazer o cálculo da resistência equivalente. E essa resistência equivalente vai dar a porcentagem dessas duas hastes que vai estar submersa naquele determinado instante de tempo. Vale lembrar que o procedimento com um sensor capacitivo é basicamente o mesmo, só que muda a propriedade. Ele calcula a capacitância equivalente. Calculando a resistência equivalente para cada instante de tempo, isso é mandado para o computador e o computador vai plotar essa função no tempo, gerando um perfil parecido com o da imagem. Um grande exemplo de aplicação que podemos citar dentro mesmo da USP, no próprio PNV, é a aplicação no TPN, o tanque de provas numérico. Neste tanque, que funciona com paredes que fazem ondas, um sensor de ondas é necessário para que o computador tenha um feedback do que está ocorrendo no tanque, para que assim possa produzir as ondas necessárias para atender os parâmetros que o controlador pediu no tanque. Outras aplicações importantíssimas, dentre elas a gente pode citar a proteção da costa marítima, a penetração de ondas em portos e ancoradouros, ou seja, para monitorar a situação se a operação de um porto ou ancorador é seguro, a avaliação de estabilidade em estruturas offshore, como plataformas, FPSOs, e a avaliação das performances de quebra-mares, ou seja, você consegue saber se aquele quebra-mar realmente mudou e melhorou a segurança de um porto ou de um atracadouro, que tornou a operação deste mais segura. Aqui a gente tem uma pequena ilustração de um exemplo citado anteriormente, que é o exemplo do uso acadêmico do sensor de ondas, mas que é muito parecido com os usos práticos na vida real, no dia a dia, de operações marítimas e portuárias. Ou seja, é um sensor muito valioso na hora de você aferir o espectro de ondas e entender qual a situação que a sua embarcação ou a sua operação vai lidar, além de conferir se os parâmetros se eles estão aceitáveis para a sua operação. E como já dito, na área acadêmica, a importância desse gráfico plotado, ele não é não só importante como um dado para você analisar a situação que você está enfrentando com o seu protótipo ou com o seu estudo, mas também isso pode servir, como no caso do TPN, para comandar uma reação do seu experimento. Por exemplo, comandar uma nova geração de ondas para atender o parâmetro que o usuário quer no TPM. No TPN, a gente sabe que é possível com aquele tanque criar até a bandeira do Brasil na água, ou seja, esse sensor é muito importante e possibilita fazer coisas incríveis academicamente falando, além da sua vital importância em assegurar operações com baixo risco e maior confiabilidade. Agradecemos pela atenção.